Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Em nome da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRADT, iniciamos nesse momento a cerimônia de abertura do 25º Congresso Internacional de Direito Tributário. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa Dr. Walter Lobato, presidente da ABRADT. Doutora Misabel Abreu Machado Derzi, presidente honorária da ABRADT. Doutor Luiz Cláudio Chaves, representando o senador doutor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Doutora Daniela Vitor de Souza Melo, procuradora do Estado de Minas Gerais, representando o advogado-geral do Estado, doutor Sérgio Pessoa. Representando a doutora Mônica Jaqueline Cifuentes, presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, chamamos o desembargador federal, doutor Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes. Convidamos o doutor Ricardo Soriano de Alencar, procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional. Doutora Adriana Gomes de Paula Rocha, procuradora-geral adjunta da Procuradoria da Fazenda Nacional. Doutor Ranulfo Alexandre Pingovski de Melo, procurador-chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional do Estado de Minas Gerais. Doutor Sérgio Rodrigues Leonardo, presidente da OAB-MG. Doutor Valmir Rodrigues da Silva, presidente da Federaminas. E doutora Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, diretora jurídica da Localiza. Aproveitamos para registrar e agradecer a presença das demais autoridades aqui presentes, de forma especial aos professores, advogados, juízes, procuradores, auditores fiscais, desembargadores e estudantes, enfim, todos aqueles que lidam com o direito tributário. E nesse momento convidamos a todos para ouvirmos, em posição de respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro. braço forte.
que eu sei, com a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos ouve desse raio vivo, de amor e de esperança permanece. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, mais gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lacaruca sempre estrelado, e digo verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, que tem e vende agora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Por favor, podem permanecer sentados. Em nome da diretoria da Bradt, agradecemos a todos os patrocinadores e apoiadores por tornarem possível a realização deste evento. Grandes parceiros caminham juntos. Então, agradecemos a Vale, Editora e Livraria Noesis, Stellantis, OAB-MG, Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais da OAB-MG, ArcelorMittal, Localiza, Martins, Federaminas, TaxLab, Solutions, Prima Qualitar, Cochupé, Aires Barreto Advogados, Almeida Melo Sociedade de Advogados, Azevedo 7 Advogados, Barros Carvalho Advogados Associados, BDE, Brigagão Duque Estrada Advogados, Bernardes e Advogados Associados, Bichara Barata Costa Advogados, BMA, Barbosa Musnik Aragão Advogados, Botelho Advogados, Coimbra Chaves e Batista Advogados, Gargalhone Costa Advogados, Henriques Advogados, HLL, Homero Leonardo Lopes e Advogados Associados, Janir Adir Moreira e Advogados Associados, JBA, Jabur Brandão Alckmin Advocacia e Consultoria, Junqueira de Carvalho e Murgel Advogados Associados, Juscelder da Mata Sociedade de Advogados, Lacerda Diniz e Sena Advogados, Lacerda Gama Advogados Associados, Pierotti Miguel Rostanho e Guimarães e Souza Advogados e Associados, Pinheiro Neto, Renault Advogados, Rodolfo Gropen Advocacia,
Rolim Viotti Leite Campos, advogados. Sacha Calmon Misabel Derzi, consultores e advogados. Stock Forbes, advogados. Terra e Vete, advogados. Trou e Fraga, advogados. Vilas Boas Lopes Fratari, advogados. E VMB Jurídica. Agradecemos de modo especial a todos esses parceiros na realização do evento. O vídeo que iremos assistir agora é de um dos patrocinadores do evento, portanto, no nosso telão, o vídeo da Vale. Eu entrei no projeto Vale Música como estudante, quando tinha 8 anos de idade, como alunos de uma escola de um bairro periférico. Quando surgiu esse projeto de ter a oportunidade de tocar numa orquestra, cantar num coral, tocar flauta doce, foi uma coisa que eu nem imaginava. A gente está aqui tocando, a gente está confraternizando, a gente está, enfim, fazendo arte. Isso salva vidas, sabe? Meu nome é Renan Cardoso. Eu sou maestro da Orquestra Jovem Vale Música Belém. E um dia, o regente resolveu fazer uma experiência. Disse, quem quer hoje reger, né? Aí um de outro levantou e tal. De repente, levantou o Renan. A sensação que eu tive quando o Renan pegou a batuta, que ele tinha aquela batuta toda a vida na mão dele. Sempre no início é difícil. É aquela coisa de você tentar ler partitura, aí você tá aprendendo um idioma novo, né? Logo depois eu comecei a tocar violino, comecei a me interessar pelas vozes. Aí depois eu comecei a descobrir que dava para colocar isso junto com o piano. Eu morei por 20 anos num bairro periférico de Belém, né, que é o Jurunas. Então é essa coisa de você concentrar o máximo para não fazer tudo aquilo, né, que acontecia ao redor da minha casa atrapalhar dos meus estudos. A gente fez um grande feito recentemente, que foi tocar na Expo Dubai 2020. E foi uma grande realização, imagina. Músicos de um projeto social e eu, como maestro que saiu desse projeto social, em Belém do Pará, levar o carimbó para Dubai. Essa foi uma das maiores realizações do projeto, com certeza. Eu amo o que eu faço. Eu amo tocar violino, eu amo tocar piano, eu amo reger. Eu adoro ouvir, eu adoro equalizar, eu adoro música. Mas o projeto Vale Música, ele não me deu só a música, ele me deu uma profissão. Hoje em dia eu sou professor do projeto, sou maestro da orquestra e posso contribuir com aquelas crianças que estão começando agora, como eu comecei quando tinha 8 anos de idade. Senhoras e senhores, para dar as boas-vindas, nesse momento convidamos o Dr. Walter Lobato, presidente da ABRADT. Uma salva de palmas. Senhores e senhoras congressistas, excelentíssima professora titular da UFMG, presidente honorário da ABRADT, minha querida professora Misabel Derzi, na pessoa de quem cumprimento todas as demais autoridades dessa linda mesa formada pela ABRADT, de grandes amigos e amigas. Bom dia a todos e a todas. 25º Congresso de Direito Tributário da ABRADT.
eu estava no primeiro, nem dá para revelar isso muito, né, que revela a idade, mas eu era estagiário. Eu estava no primeiro congresso da ABRADETE em Belo Horizonte, em Ouro Preto. E desde aquela época assisto todos os eventos da ABRADETE, de uma admirável associação criada por vários juristas mineiros, mas certamente conduzida desde sempre pelos professores Sacha e Misabel Derzi. Em 2005, recebi um honroso convite de compor a diretoria da ABRADETE. E vendo a organização e o carinho que todos tratavam essa entidade, que aqui estavam já e continuam na diretoria, eu me encantei ainda mais e passei a frequentar e organizar os congressos, eventos, almoços memoráveis dessa associação. Em 2016, com a confiança dos professores e apoio de toda a diretoria, assumi o honroso posto de presidente da ABRADETE. Já se vão longos anos e, sinceramente, ainda acho que eu não sou digno de ocupar um cargo tão nobre, mas muito me honra e muito me alegra. E aceitei o convite porque estaria, e ainda estou, ao lado de amigos e amigas da diretoria para realizar muitos e muitos projetos. Desde então, essa diretoria colocou a ABRADETE Jovem em grande funcionamento. Hoje, a entidade presidida pela nossa querida Jordane realiza seus próprios eventos, suas próprias atividades e dá lugar a todos aqueles jovens tributaristas que querem iniciar a carreira. Fizemos a revista ABRADETE Fórum, que já conta com 7 edições de periodicidade semestral e possui diversos professores que nos ajudam na avaliação cega, e o professor e diretor Tiago Conde, que conduz com muita precisão a nossa sessão jurisprudencial. Criamos o prêmio, ideia do meu querido amigo Alexandre Alckmin, criamos o prêmio Misabel Derzi para os vencedores do TexMut, realizado durante o Congresso Anual e que já convido todos para a final, que ocorrerá amanhã. Criamos o prêmio Sacha Calmon, junto com o amigo José Helder e o amigo Alexandre Costa, para o concurso de teses, cuja final também será realizada amanhã. Trouxemos a ideia do nosso diretor Marcelo Jabur, do Post Program, que será exposto ao longo do Congresso. Criamos a pós-graduação Lato Sensu ABRADETE Cedim, num programa de alto nível, com uma grade maravilhosa, e que convido a todos a conhecer, e lá a coordenação do nosso vice-presidente Rafael Fratari, do nosso professor José Helder e da nossa professora Lilian de Souza. Fazemos eventos mensais promovidos por todos os diretores e agora o grupo de estudo, numa parceria com o IDP, coordenado pela professora Maísa. Temos ainda um grupo de WhatsApp muito animado, que trocamos mensagens todos os dias com os nossos associados e os nossos associados. Muitas e muitas realizações foram concretizadas por essa diretoria, sempre entregando gratuitamente seu tempo precioso a bem da existência da ABRADETE. Por isso, a eles, o meu muito obrigado. Posso dizer com muito orgulho que eu e todos os membros da diretoria aprendemos o caminho com os professores Sacha e professora Misabel. E eu, particularmente, aprendi uma grande lição com a professora Misabel, entre tantas e tantas que aprendo até hoje, a tornar essa associação um espaço plural, democrático, gerador de confiança. E é por isso, não por coincidência, que aqui hoje temos ministros e ministras, desembargadores e desembargadoras, juízes e juízas, advogados e advogadas públicos e privados, julgadores e julgadoras administrativos, auditores e auditoras, estagiários e estagiárias. Enfim, a legitimidade e a representatividade da ABRADETE vem desta construção, a construção da confiança gerada, e demonstra que é possível, sim, criarmos um espaço em que possamos discutir de maneira absolutamente madura os problemas do Brasil, especialmente os problemas de direito tributário. Tenho um imenso orgulho do caminho até aqui percorrido e sinto que a nossa missão está sendo cumprida. E a confiança depositada pelos professores está sendo devidamente honrada. Muitos erros, mas tenho certeza que nós tivemos a maioria dos acertos. Sucessivos congressos de grande sucesso nós realizamos,
tentando superar a cada ano o sucesso do ano anterior. E, em 2019, realizamos o mais espetacular congresso da ABRADETER, com mais de 1.200 pessoas presentes num espaço aqui em Belo Horizonte. E jamais poderíamos imaginar que ali antecediam momentos de muita tristeza que viria com a pandemia da Covid-19. Quando ainda comemorávamos o sucesso e nos questionávamos o que fazer para o próximo ano, fomos tomados de medo, apreensão, e suspendemos todos os eventos e atividades da ABRADETER. Perdas, tristeza passaram a fazer parte do nosso dia a dia de maneira assustadora. Eu, por exemplo, perdi a minha maior referência, mas com a ajuda dos amigos, especialmente dos meus filhos que aqui estão, segui o caminho. A ABRADETER se reinventou. Durante o período da pandemia, fizemos mais de 210 eventos online. Conseguimos visualizações de mais de 85 mil no YouTube e no Instagram. Mais do que isso, muitas e muitas pessoas procuraram a ABRADETER para dizer que nós éramos os grandes companheiros delas durante esse período de isolamento. Lembrar das lives que nós fazíamos com o nosso amigo Tiago, que eu nem vou falar o apelido que nós ganhamos, senão será um bullying eterno. No Congresso de 2021, fizemos também online, para não ficar muito longe de vocês, e também foi sucesso absoluto, com mais de 4.000 inscrições. Naquele momento, éramos movidos pelo nosso mineiro Milton Nascimento. Mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. E chegou esse dia. Perdemos muito, mas sobrevivemos. Estamos aqui e precisamos comemorar. Precisamos nos abraçar. O mundo virtual seguirá conosco para aproximação e acesso de todos. Definitivamente, esse não é o DNA da ABRADETER. Somos do abraço, do carinho, da atenção. Somos do encontro e do reencontro, do papo amigo e longo. Somos do mundo, somos Minas Gerais. E, para esse retorno, nutrimos ou realizamos uma homenagem mais do que justa. Escolhemos como homenageada a professora e ministra Regina Helena Costa, que consegue uma rara combinação de excelência como docente da PUC de São Paulo, doutrinadora recomendada por todos os professores de direito tributário e um elogiável exercício da magistratura, iniciando como juíza federal, desembargadora federal da Terceira Região e, finalmente, ministra do Superior Tribunal de Justiça em 2013. Temos muito orgulho da nossa ministra. E dela também saiu a inspiração para o tema central do Congresso. A ministra Regina Helena Costa presidiu uma comissão criada pelo CNJ e pelo Senado Federal, o ministro Luiz Fux e o senador Rodrigo Pacheco, para buscar alternativas de solução da grande litigiosidade que existe no país. Buscar alternativas de reforma do nosso processo administrativo e do nosso processo judicial. Eu tive a honra de compor essa comissão. Trabalhamos durante 180 dias. Aliás, a ministra Regina gosta de dizer que nós trabalhamos durante 161 dias, porque nós entregamos com 19 dias de antecedência o resultado para o presidente, à época, do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Esse trabalho resultou em algumas propostas que serão discutidas ao longo desse Congresso, de projetos de lei complementar, buscando harmonizar o processo administrativo e alguns procedimentos da administração na federação, que é uma grande reclamação, tanto de contribuintes como de advogados, a variedade de dispositivos que temos em torno disso. Esses projetos buscaram revogar muitos e muitos dispositivos ainda remanescentes de uma época que não tínhamos consagrado o Estado Democrático de Direito, bem como criar um ambiente que quebraria ou que quebrará o paradigma da desconfiança que hoje existe na relação entre fisco e contribuinte. Além dessas leis complementares, essa comissão apresentou
várias propostas de mecanismos alternativos de solução de litígio. O mais importante, eu não vou falar sobre eles, seja para não demorar aqui nessa mesa de abertura, seja porque eles serão discutidos ao longo do Congresso, o mais importante foram os pressupostos muito bem estabelecidos pela nossa presidente Regina Helena e hoje homenageada desse Congresso. Primeiro, a preservação máxima e contínua do federalismo. Segundo, a preservação e concretização máxima e contínua dos direitos fundamentais do contribuinte. E terceiro, a reconstrução da relação fisco-contribuinte através da confiança. Ou seja, nós precisamos definitivamente quebrar o paradigma hoje existente que lota o Poder Judiciário de litígios não resolvidos, gasta dinheiro público sem necessidade e, mais do que isso, retira dinheiro daquilo que poderia ser gerador de empregos e crescimento da economia no setor privado, para que nós possamos ter infindáveis e infindáveis discussões. Para isso, esse projeto tem uma lógica, tem um fluxo, que é, primeiro, reaproximar fisco de contribuinte, com o Código de Defesa do Consumidor, com a alteração do CTN. Segundo, ampliar o procedimento de consulta, exatamente para que o contribuinte possa ir até o fisco quando a dúvida lhe afligir a respeito de determinada interpretação. E terceiro, se o litígio efetivamente existir, que tenhamos um processo administrativo absolutamente consagrador do contraditório, da ampla defesa, da possibilidade da dialética, e que possamos explorar a grande vantagem do processo administrativo, que é essa dialética permanente das partes e dos julgadores. Além disso, arbitragem, transação, mediação, autorregularização, dosimetria das multas, reformulação da lei de execução fiscal, tudo isso foi apresentado ao Senado Federal e ao CNJ. O senador Rodrigo Pacheco, imediatamente, empolgado com aquela produção muito bem feita, já apresentou ao Congresso Nacional os projetos de lei complementar e de lei ordinária para que possam ter o democrático trâmite legislativo. E eu tenho absoluta convicção de que nós não resolveremos o problema do direito material do sistema tributário com as injustiças que hoje existem, mas que ali existe um ótimo caminho para que a gente possa, de novo, reconstruir a relação fisco-contribuinte e reduzir o grau de insegurança jurídica que hoje assolam aqueles que, eventualmente, venham a litigar com o fisco. Essa comissão teve, por fim, algo que ficará na minha vida profissional para sempre. Ao lado de grandes pessoas, foi uma comissão absolutamente democrática, em que teve uma grande participação da advocacia pública, da PGFN, do meu querido doutor Soriano, que aqui está, com todos os procuradores que ajudaram na discussão, da advocacia privada, da OAB, da Bradet, que lá estava também, do Judiciário, julgadores administrativos, uma grande ajuda do corpo técnico do CNJ, enfim. Essa comissão levou esses projetos ao Senado como um consenso, demonstrando que é possível construir ideias e criar um ambiente que possamos efetivamente mudar a realidade desse país. Por fim, quero agradecer muito à professora Misabel pelas lições diárias e pela confiança que sempre depositou no nosso trabalho. A diretoria, formada por amigos e amigas que sempre estiveram ao meu lado para realizar tanto. A nossa incansável Luciana, por despejar em seu trabalho amor, dedicação e competência. Aos nossos patrocinadores que confiam tanto na Bradet, a ponto de atrelar suas significativas marcas à nossa marca, numa clara demonstração da credibilidade que esta entidade tem. Aos nossos escritórios apoiadores e, finalmente, a vocês, porque tudo isso foi feito para que vocês possam aproveitar esses 3 dias de debate, aprendizado, reencontros, brindes e abraços. Muito obrigado e declaro, portanto, aberto o 25º Congresso da Bradet.
Bom, então eu vou passar a palavra agora ao doutor Miguel Ângelo, para que ele fale em nome do nosso recente e já festejado TRF da 6ª Região, uma longa luta aqui de Minas Gerais e que agora foi por nós conquistado. Muito obrigado. Doutor Walter Lobato, presidente da ABRADETE, gostaria de cumprimentá-lo e cumprimento todos os demais membros desta mesa, das autoridades componentes desta mesa. Eu gostaria de cumprimentar os palestrantes e os participantes deste 25º Congresso Internacional de Direito Tributário, promovido pela prestigiosa e sempre competente ABRADETE. Vi que o tema escolhido para este congresso é a litigiosidade do sistema tributário brasileiro, um tema que é o nosso dia a dia no judiciário. E venho aqui trazer algumas palavras breves do Judiciário Federal para este congresso. Primeiramente, não poderia deixar de registrar a nossa satisfação e orgulho de ter como homenageada deste congresso a ministra Regina Helena Costa, que é uma juíza federal de carreira, professora e juíza federal de carreira, da 3ª Região. Galgou todos os cargos no nosso Judiciário Federal. Gostaria também, aproveitando a oportunidade, de dizer aos senhores que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região já está em plena operação. Já estamos com os processos já recebidos do TRF da 1ª Região, cerca de 180 mil processos, mas já todos distribuídos aos 16 gabinetes julgadores, já que o presidente e o corregedor não participam das sessões de julgamento. Então, dá mais de 10 mil para cada, em média. Isso é para iniciar os trabalhos, né? Isso é só para poder ter alguma coisa para fazer no início. E a distribuição normal já está plenamente operacional e começamos os julgamentos colegiados já neste mês de outubro. Então, ou seja, já está tudo caminhando normalmente depois de um grande esforço para colocar tudo na sua devida ordem. E meu objetivo aqui maior é parabenizar a ABRADETE por esta 25ª edição do Congresso. E, principalmente, tenho que registrar que o TRF da 6ª Região está atento aos temas que serão debatidos neste Congresso. Porque agrega uma importante contribuição para a nossa atividade julgadora. E o nosso objetivo maior, como julgadores, é trazer para as partes a justiça fiscal e a segurança jurídica tão necessária para que as atividades econômicas se desenvolvam de uma forma natural e normal em nosso país. E as discussões aqui são importantes para isso. E nós desejamos sucesso em todas as atividades, que são múltiplas neste Congresso, como já é tradição dos congressos da ABRADETE, que eu acompanho há muito tempo,
E eu rogo a vocês que não percam esta, vamos dizer assim, pegada da Bradetê, que é este empenho, essa dedicação para a promoção do direito tributário. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para sua mensagem de abertura ao doutor Soriano, Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Cumprimento aqui o presidente Walter Lobato, presidente da associação, a Bradetê. Na pessoa dele, cumprimento a todas e todos que estão aqui, todos e todas da mesa também. São pessoas que nós respeitamos e admiramos. Vou começar segredando aos senhores e às senhoras um aspecto, um ponto. Eu estou de férias. Eu, como Procurador-Geral da Fazenda Nacional, sou sempre lembrado para eventos, nem sempre a gente participa dos eventos, e estando de férias, seria natural que eu não participasse desse evento. Mas a Bradetê é uma associação muito respeitada, e esse congresso é um dos principais congressos de direito tributário no Brasil, se não o principal congresso hoje em dia. Então, me senti também, por isso, movido a participar, estar aqui neste momento. Não foi a única razão que me fez vir aqui, mas certamente é uma razão importante. Outras questões também me moveram a vir aqui. Uma outra questão diz respeito à homenagem à ministra Regina Helena. A ministra e professora Regina Helena é uma pessoa que é respeitada por todos, é uma pessoa que é admirada por todos, é uma pessoa com muita energia, né? Impressionante a energia que ela tem. Então, me senti também por isso movido a comparecer neste momento e também por outras razões. Uma outra razão é a participação de diversos procuradores e procuradoras da Fazenda Nacional nesse evento. O presidente Walter Lobato, ele mencionou que aqui é um espaço plural e, efetivamente, isso se comprova pelos convites que foram feitos. Eu considero que é muito importante que todos nós, porque também os advogados públicos, e no caso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, todos somos tributaristas também, né? Atuamos com direito tributário, e é importante que a gente tenha essa possibilidade de troca de ideias, que todos possam perceber os diferentes pontos de vista, e até que nós possamos também, no contato com os demais, ver onde a gente pode avançar. Um último ponto que também me chamou a atenção, e que me moveu a estar aqui, é o tema do Congresso, a questão da litigiosidade no sistema tributário brasileiro. É possível que alguns, principalmente colegas do setor privado, talvez tenham a impressão de que o advogado público não se preocupa com isso, mas, na verdade, a litigiosidade ela é muito desafiadora para todos, inclusive para os advogados públicos. Nós somos pouco mais de 2.000 procuradores e procuradoras da Fazenda Nacional, e nós tivemos, no ano passado, quase 3 milhões de andamentos processuais para acompanhar. Então, o desafio é gigantesco também para os procuradores da Fazenda Nacional, para os advogados públicos, e muito nos interessa essa temática, no sentido da busca de soluções alternativas, daquilo que a gente não precisar judicializar ou manter algo em momento litigioso, para nós, advogados públicos, também é algo que interessa e interessa muito. Da parte da PGFN, eu não tenho muito tempo aqui, então vou registrar só algumas providências nos últimos anos. Nós temos feito um esforço muito grande no sentido de organizar a nossa atuação no contencioso tributário. E organizar a nossa atuação no contencioso tributário significa, no fim das contas, reduzir litigiosidade. Isso eu não falo da boca para fora, isso efetivamente se concretizou ao longo dos anos, né? Nós tomamos, anotei 3 providências aqui que eu acho que é importante destacar. Uma primeira providência, já há 12 anos atrás, saiu a nossa primeira portaria de forma a orientar os procuradores e as procuradoras da Fazenda Nacional que devessem total respeito e vinculação aos precedentes dos tribunais.
Eu sou Procurador-Geral da Fazenda Nacional há coisa de 2 anos e meio e eu já assinei diversos atos com dispensa de contestar e recorrer. É interessante que isso hoje parece uma coisa um pouco assim, natural, mas há mais de 10 anos atrás não era natural. Porque os advogados públicos eles sofrem uma série de controles, né? É claro que nós temos a nossa instituição, a OAB, mas quem atua no setor público tem vários outros controles aos quais se submete. E, às vezes, é preciso coragem para dar alguns passos para a gente avançar no caminho da eficiência. Até porque quem dá esses passos fica sujeito a questionamentos assim que dá o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Então, saiu a primeira portaria em 2010, ela foi atualizada, ela foi reeditada algumas vezes, e por conta dela, hoje, que hoje eu posso, por exemplo, fazer essas dispensas de contestar e recorrer. Em 2016, a gente teve um avanço tremendo na PGFN, que foi o regime diferenciado de cobrança do crédito. Quando foi editada a portaria em 2016, e também foi um ato de coragem, não meu, mas de um anterior procurador-geral, nós imediatamente arquivamos mais de 2 milhões de execuções fiscais. Ou seja, a gente trabalha para reduzir a litigiosidade, né, naquilo que é possível reduzir a litigiosidade. E o curioso é que a gente passou a atuar no RDCC, que é esse regime diferenciado, e nesses anos a gente mais que dobrou a arrecadação. Ou seja, a gente está gastando melhor o recurso público é recurso de todos, da sociedade, como foi lembrado aqui, e, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando de maneira mais eficiente e expendendo os esforços naquilo em que é possível ter algum tipo de arrecadação. E, finalmente, em 2019, final de 2019, saiu a medida provisória da transação tributária. A transação tributária é algo que eu acho que os senhores e senhoras sabem, estava previsto como teoria, né, desde a redação original do Código Tributário Nacional, mas eu acho que talvez faltasse um pouco de coragem, talvez faltasse um pouco de vontade, inclusive de áreas técnicas que atuam, né, no fisco, na administração tributária. Em 2019, nós conseguimos, então, expedir uma medida provisória, e quando digo nós, não é injusto dizer que a PGFN foi protagonista nessa história, atuou diretamente para que saísse essa possibilidade da transação tributária, e desde que a gente efetivamente implantou essa transação tributária na prática, que foi no início já de 2020, nós já fizemos em números de 2 meses atrás, esses números já estão defasados, mas são os números que eu tenho de cabeça, nós já fechamos mais de 1.400.000 acordos de transação tributária. Fechamos mais de 1.400.000 acordos e regularizamos em dívida mais de 300 bilhões de reais em dívidas. Ou seja, nós viabilizamos que os contribuintes eles tivessem, por exemplo, condições de obter uma certidão positiva com efeitos de negativa, de débitos, e aí conseguir, por exemplo, um financiamento num banco público. E eu tenho certeza que nesse momento tão difícil da pandemia, tão difícil por diversas razões, inclusive difícil sob o aspecto econômico, foi muito importante a gente ter um instituto, um instrumento como esse. E, finalmente, como um exemplo também do nosso esforço, e para finalizar, porque efetivamente eu não tenho aqui muito tempo, e para demonstrar esse nosso esforço no sentido da desjudicialização, nós identificamos que no final de 2019, nós éramos o número 1 em termos de litigância no STJ. Fizemos um esforço concentrado, conseguimos em 2 anos, exatos 2 anos, reduzir em quase 30% o número de processos, e hoje não estamos em primeiro lugar entre os maiores litigantes, nós somos os 4º colocados, isso nos dá muito orgulho. Então, no fim das contas, o que eu queria registrar trabalhamos muito no sentido de combater a desnecessária litigiosidade. Fiquei muito feliz com esse tema aqui nesse congresso, neste momento, também por isso isso me moveu a estar aqui neste momento, e eu desejo a todos que seja um congresso absolutamente profícuo, seja um congresso em que as pessoas consigam debater, dialogar, pensar juntas e a gente avançar o direito tributário no nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Soriano. Vou passar, então, a palavra ao querido amigo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Minas Gerais, doutor Sérgio Leonardo. Senhoras e senhores, bom dia. Senhor presidente Walter Lobato, a nova gestão da OAB de Minas é dinâmica, paritária, democrática, participativa, disruptiva e nada formal. Por isso eu peço licença para cumprimentar o Valmiro Ranulfo Soriano, a Daniela, o Miguel, a Suzana, o Luiz Cláudio e a Adriana. E, na sequência, para fazer um registro muito especial para a Ordem dos Advogados do Brasil apoiar a 25ª edição do Congresso Internacional de Direito Tributário da ABRADET é motivo de muito orgulho. É motivo de muito orgulho para nós que nos próximos 3 dias Belo Horizonte se torne a capital nacional do direito tributário. Isso se deve primordialmente a estas 2 figuras que são referências para todos nós. A professora Misabel Derzi, que é conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, professora titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da UFMG, a nossa vetusta casa de Afonso Pena, e que me deu a honra de confiar no nosso projeto de inovação, inclusão e avanço para que pudéssemos chegar à presidência da OAB de Minas Gerais. Então, eu faço aqui de público, professora Misabel, um agradecimento à Vossa Excelência por ter confiado no nosso projeto e ter sido peça fundamental para que pudéssemos mudar a história da OAB de Minas Gerais. E ao meu amigo Walter Lobato, este advogado brilhante, professor dedicado, um verdadeiro workaholic, que mesmo assim consegue um tempo para tomar um vinho com os amigos, para bater um papo, que responde sempre o WhatsApp com muita agilidade, e eu, como presidente da Ordem, me espanto com isso, porque responder o WhatsApp é uma tarefa muito difícil. Mas o professor Walter Lobato, além de ser hoje o presidente da ABRADET, aceitou a missão de ser o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas Gerais. E está implementando diversas mudanças e preparando. E eu digo aqui às senhoras e aos senhores, sem nenhum medo de errar, que a partir do próximo ano nós teremos a melhor Escola Superior de Advocacia do Brasil, sob a liderança do Walter Lobato. Pode dizer isso lá no Espírito Santo, viu, Rostanho, nosso conselheiro federal da Ordem, porque o Walter vai fazer história à frente da Escola Superior de Advocacia da OAB de Minas Gerais. Eu aproveito essa oportunidade para transmitir às senhoras e aos senhores uma notícia de ontem. A Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais editou o decreto 48.519 para destravar as questões relativas ao ITCD. Nós tínhamos ido à cidade administrativa em abril desse ano para reclamar com o governo do Estado sobre os diversos problemas em relação ao ITCD, sobre as falhas do sistema, sobre a morosidade no exercício da atividade fiscalizatória de avaliação. E conseguimos ontem que fosse editado um decreto a partir do qual, caso o Estado não exerça essa atividade de avaliação no período de 90 dias, prevalecerão os valores informados na declaração de bens e direitos para fins de emissão da certidão de pagamento ou de desoneração do tributo, para destravar, assim, o estoque do ITCD e viabilizar, especialmente para os colegas da advocacia de sucessões, que os inventários possam ter andamento. Então, foi uma grande vitória conquistada ontem, junto ao governo do Estado de Minas Gerais, e eu agradeço aqui meu amigo Janir Radir Moreira e meu amigo Juscelter da Mata, nosso presidente e vice da Comissão de Direito Tributário, que foram peças fundamentais para essa vitória. E aproveito a oportunidade também para anunciar, meu amigo Gustavo Brigagão, que às 11 horas eu estarei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais para assinar o ato a partir do qual, no processo judicial eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passa a ser possível a intimação dos atos processuais em nome das sociedades de advogados,
o que vai facilitar muito o trabalho dos escritórios, que envolvem mais de um profissional, que tem alguma rotatividade também nessa mão de obra, para que o controle dos prazos seja feito em nome das sociedades de advogados, como mais um mecanismo de controle. É mais uma inovação que o Tribunal de Justiça, sob a presidência do desembargador Zé Arthur Carvalho Pereira, traz atendendo um pleito da advocacia mineira. Salvo engano, é um dos primeiros tribunais do país, na justiça estadual, a assim procedê-lo. Em relação às discussões da área tributária e da sua interface com a área criminal, presidente Walter Lobato, eu lanço aqui um tema que eu espero que faça parte de alguma das reflexões em algum dos painéis. Eu digo sempre que a advocacia criminal tributária foi sendo esvaziada ao longo dos anos pela política criminal adotada pelo Estado no sentido de privilegiar o recebimento, seja através de parcelamento ou pagamento, e não mais a imposição de sanção penal. O direito penal hoje é, lamentavelmente, um instrumento de coação, um instrumento de pressão para que o contribuinte resolva aquela sua pendência tributária com o fisco. Mas há uma novidade interessante em curso, e eu queria deixar aqui este assunto para a reflexão das senhoras e dos senhores. Hoje nós temos no artigo 28A do Código de Processo Penal o acordo de não persecução penal. E aí, senhoras e senhores poderiam dizer que, num primeiro momento, ele não faz nenhum sentido, não tem nenhum benefício para a área dos crimes contra a ordem tributária. Tendo em vista aqui no artigo 28, inciso 1 do Código de Processo Penal, o primeiro requisito é a reparação do dano. E, portanto, já existiriam outros instrumentos para parcelamento e pagamento de tributo que levariam à suspensão ou extinção da punibilidade. Pois eu noticio às senhoras e aos senhores que nós temos tido êxito em firmar acordos de não persecução penal sem envolver o pagamento do tributo em aberto, caso ele esteja ainda controvertido, sendo discutido no âmbito judicial. Já firmamos alguns acordos de não persecução penal nesse sentido, com valores absolutamente diferentes do valor do tributo devido, em condição muito mais vantajosa para aquele que é acusado da prática de crime contra a ordem tributária. Então, é um assunto que merece aí reflexão e espero que a gente consiga obter cada vez mais sucesso nesses acordos para desafogar o sistema de justiça e deixar que a justiça, tal como o nosso Tribunal Regional Federal da Sexta Região, eu adoro repetir esse nome, Tribunal Regional Federal da Sexta Região, essa conquista, nós somos o único estado que tem um Tribunal Regional Federal para chamar de nosso exclusivamente, e ainda bem que não perceberam isso na tramitação, né, doutor Luiz Cláudio Chaves? Vossa Excelência, que junto com o senador Rodrigo Pacheco nos ajudou tanto e foram fundamentais para que esse tribunal se tornasse realidade, mas a celebração de ANPPs pode ajudar a desafogar o tribunal, ajudar a desafogar a justiça em relação aos casos criminais. Senhoras e senhores, a mensagem da Advocacia de Minas Gerais é no sentido de que esses sejam 3 dias de discussões muito produtivas, de discussões proveitosas, que possamos sair daqui mais enriquecidos do ponto de vista do debate das questões afetas ao direito tributário. Eu desejo às senhoras e aos senhores um grande congresso e que nós possamos seguir nessa discussão que envolve magistratura, membros do Ministério Público, das carreiras do fisco e, especialmente, da advocacia, dessa profissão que, com perdão de todas as outras, é a mais bela que pode ser exercida livremente em nosso país. Nós somos a voz do cidadão perante o sistema de justiça. Nós somos a voz do cidadão perante o fisco. Nós temos uma arma muito importante que as senhoras e os senhores vão afiar nesses 3 dias, que é a palavra, escrita e falada. Então, a advocacia participa com muita alegria desse congresso e deseja sucesso à Abradet. Sucesso ao evento, viva a advocacia tributária, viva o direito tributário. Muito obrigado, presidente. Eu vou agora pedir licença a vocês, porque nós gostaríamos de fazer uma rápida homenagem a uma pessoa que nós perdemos ao longo nesse período da pandemia, um grande amigo da Abradet, o doutor Condorcet Rezende. Então, chamo aqui o Gustavo Brigagão, presidente do CESA, para fazer essa homenagem.
seja porque Gustavo é um grande amigo da Bradt, seja porque Condorcet era, na vida do Gustavo, o grande líder ou o grande guia dele. Vou abrir, que eu prometi que se ele não conseguir ler, eu leio. Você vai lá? Eu tenho o meu. Não, mas fica com ele. Por favor. Quando o meu querido Walter Lobato fez esse pedido, que eu viesse aqui, eu disse a ele que seria difícil. Não, e eu prometi que eu leria a mensagem dele, se ele não conseguisse. A gente já sabia que o Gustavo ia se emocionar. Então, eu começo, depois você termina. Dr. Condorcet Rezende, em meados desse ano, recebemos a triste notícia de que ele não estava mais entre nós. Foram 91 anos de vida, de uma vida que nos deixa um imenso legado. Devo-lhe muito, assim como todos aqueles que tiveram o privilégio de privar do seu convívio. Ética, técnica, excelência, responsabilidade, postura, perfeccionismo, esmero na linguagem, devoção institucional, vida acadêmica, convívio solidário com seus pares, dentro e fora do escritório, profissionalismo, praticidade, compromisso com o resultado são apenas alguns dos muitos valores que assimilei nas 3 décadas em que trabalhamos juntos. Pode ir? Sempre com um raciocínio muito rápido e cultura invejável, ele defendia os seus pontos de vista com absoluta clareza e uma lógica irretorquível. Deixou a sua marca profissional, nacional e internacionalmente. Dele também recebi valiosos ensinamentos de vida. Eles vinham tanto pelos conselhos que dava, quanto pelo seu comportamento, que mostrava absoluta consonância com os princípios que orientavam. Amizade, solidariedade, caráter, grandeza de espírito, leveza, dedicação à família e aos amigos foram alguns dos valores que marcaram a sua personalidade e serviram de norte a todos nós. Positivista, prescindia de qualquer religião para fazer o que elas pregavam. Sob esse aspecto, ele foi muito mais religioso do que muitos outros religiosos. Sempre procurou fazer o bem a todos que o cercavam, com absoluta empatia e satisfação. Ajudar e ser solidário lhe traziam imensa felicidade. Costumo chamá-lo de meu guru, e muitos o fazem justamente em razão desse imenso e valioso legado que ele nos deixou. Ele sempre dizia que estaríamos vivos enquanto fôssemos lembrados e fizéssemos diferença na vida dos que ficassem. Esse é exatamente o motivo pelo qual Condorcet Rezende será eternamente nas nossas mentes e nos nossos corações lembrado. Bom, pessoal, então, vamos dar continuidade. Mais uma vez, agradecer muito a presença de vocês aqui. O congresso foi feito para vocês. Hoje nós temos uma intensa programação, né? A primeira mesa de debate, que será daqui a alguns minutos, a primeira mesa de palestras, conferências de abertura, que será daqui a alguns minutos. Nós teremos aqui, nessa mesa, umas 5 andares de livros lá da minha biblioteca ocupados, só alguns que estarão aqui nessa mesa. Ao longo do dia, nós teremos palestras, depois debates, e fechando o dia com 2 talk shows, um sobre reforma tributária e o outro sobre a reforma do processo tributário, e depois disso, brindaremos no coquetel de abertura.
Muito bem, gostaríamos de convidar ao palco, nesse momento, o doutor Alexandre Alckmin para anunciar os finalistas do TechSmooth. Por favor, doutor Alexandre, com a palavra. Senhora Isabel, o prêmio da senhora, a senhora sorteia um de cá e um de cá. Queria eu ter esse prêmio na época de estudante, botar no meu LinkedIn. Prêmio Isabel Derzi. Bom dia a todos. O Prêmio Isabel Derzi de Direito Tributário, ABRADET Jovem, é uma iniciativa para o desenvolvimento dos acadêmicos de direito, estagiários, que passam por todo um processo de avaliação numa primeira fase escrita, em que eles submetem memoriais favoráveis a contribuinte e a fisco acerca de um determinado tema, e amanhã será feito a defesa oral. E a defesa oral, cada grupo vai defender especificamente um posicionamento. O grupo Corinto, que tem como tutora a doutora Isabela Rocha e é composta por Helena Gontijo de Oliveira, Iago Rodrigues, Raquel Barbosa, Sofia Roscoe, irá defender o posicionamento dos contribuintes. Ao passo que o grupo que tem como tutor Frederico Menezes Breiner, e composto por Ana Luísa Pereira, Luísa Vieira, Samara Silva Costa e Thales Augusto Braga Silva, irá defender o posicionamento da Fazenda. Aguardamos vocês amanhã para assistir a esses jovens brilhantes fazerem as suas sustentações orais. Muito obrigado. Muito bem, dessa forma, com a mensagem do doutor Alexandre, nós encerramos nesse momento a solenidade de abertura do 25º Congresso Internacional de Direito Tributário. Ao encerrar, desfazemos nesse momento a nossa mesa dos trabalhos, convidando as autoridades a ocuparem seus lugares na primeira fila deste auditório.